Olá, alunos, olá, alunas, olá, turma boa. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de filosofia, onde nós vamos dar continuidade ao tema do contratualismo, né? Esse tema, assim, bastante importante no estudo da teoria política, essa área do campo filosófico que nós estamos estudando, né, na nossa disciplina. E agora nós vamos, assim, dar continuidade e entrar propriamente dito no que é o contratualismo, em que consiste esse conceito, contratualismo, que vai permear a obra de pensadores como Thomas Hobbes, que é o que nós estamos estudando, Jean-Jacques Rousseau e também John Locke. São, assim, pensadores conhecidos por esses termos, né? Contratualismo. Mas os dois principais, ou os mais trabalhados aí no ensino médio, são, sem dúvida nenhuma, Thomas Hobbes e Rousseau. Então nós vamos, assim, concluir esse tema contratualismo dentro da obra do Thomas Hobbes, cujo principal título é, sem sombra de dúvida, o Leviatã. Na aula passada, na última aula sobre Thomas Hobbes, nós conversávamos sobre a concepção que Thomas Hobbes tem, esse pensador inglês lá do século XVII, e a sua concepção sobre a natureza humana. Nós falávamos que por detrás de toda a teoria política existe uma concepção de ser humano. Então, dependendo da concepção que eu tenho do homem, ou do que é o ser humano, do comportamento humano, da natureza humana, nós temos opiniões, então, que vão de encontro à concepção pré-estabelecida sobre o que é o ser humano. Se eu penso, por exemplo, que o ser humano é bom por natureza, obviamente que eu consigo conceber uma sociedade aonde o ser humano seja dono de si mesmo, dono das suas vontades, senhor do seu destino, no sentido de que, filosoficamente falando, né, nós poderíamos tratar uma sociedade autárquica. Né? O que é uma sociedade autárquica? Uma sociedade onde os indivíduos que a compõem conseguem se autogerir, se autogovernar. Uma autogestão é possível. Haja vista que o ser humano, então, seria bom por natureza, pensaria no próximo, tomaria decisões visando o bem comum. Na visão aristotélica, na concepção política do filósofo grego Aristóteles, que foi um dos primeiros filósofos a escrever sobre a política, a gestão da polis, né, da sociedade grega, ele vai, por exemplo, dizer que o ser humano é naturalmente um ser político. Ou seja, como se o ser humano tendesse naturalmente à política. Então, por exemplo, Aristóteles vai dizer que assim como as abelhas vivem em colmeias, os lobos vivem em alcateias, os peixes em cardumes, as aves em bando, o homem vive em sociedade. Portanto, o homem é um animal político, zoopolítico, diz Aristóteles, né? Thomas Hobbes vai romper com essa ideia e romper também com a tradição cristã que enxergava o homem como sendo um ser bom por natureza, um ser feito à imagem e semelhança de um Deus bom. Thomas Hobbes vai dizer que o ser humano é um animal, tal qual os outros filósofos, a grande maioria deles. Thomas Hobbes vai dizer que, além de ser um animal, o homem é um animal que no seu estado de selvageria, no seu estado selvagem, no seu estado natural, é um animal que não tende à política. Pelo contrário, é um animal egoísta, é um animal que pensa somente em si mesmo. O seu instinto natural não visa a sociedade, mas realmente visa o seu benefício próprio, o benefício de si e dos seus. Então, para Thomas Hobbes, apenas retomando, né, fazendo uma recapitulação da nossa última aula, os homens, eles são livres por natureza. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma natureza que também é livre, então nós somos livres por natureza. Nós temos direitos que são ilimitados pelo fato de nós sermos livres por natureza e podemos, assim, escolher fazer o que nós queremos fazer, temos essa liberdade. E então isso vai gerar o quê? Naturalmente um estado de guerra, porque se todos os seres humanos são livres, eles podem desejar os mesmos objetos materiais, por exemplo, os necessários para a sua subsistência, e isso naturalmente causaria guerra, conflito. Então, por exemplo, o homem no seu estado natural, ele brigaria por elementos materiais para a sua subsistência, também por fêmeas, né? Se nós somos homens livres, nós podemos disputar a mesma fêmea, o que isso vai, assim como os animais fazem, isso geraria um estado de guerra, de conflito constante. Nós também disputamos territórios, somos animais territorialistas.
O homem, diz Thomas Hobbes, é um animal territorialista, tal qual os outros animais selvagens, né? A privação material, portanto, né, tornaria o homem o lobo do próprio homem, diz Thomas Hobbes, né? E aí a famosa frase dele, homo homini lupus, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem. Nesse sentido, então, não existiria a possibilidade de haver nenhum tipo de paz, de pacificidade natural no homem, e muito menos no seu estado de natureza, né? O homem, no seu estado natural, ele tenderia à guerra e não à paz. Ok? Portanto, é aí então que Thomas Hobbes vai conceber um estado absolutista, ou seja, um estado soberano, um estado forte, para poder promover a paz. Uma vez que esses homens naturalmente não promoveriam, não seriam promotores da paz, não seriam pacificadores. Eles seriam lobos uns para com os outros. Então, o surgimento do Estado para Thomas Hobbes. O homem, sendo egoísta por natureza e visando preservar apenas a sua vida, ele sente-se num constante estado de ameaça. Basta que nós pensemos, né? O fato de nós termos que trancar os cadeados das nossas casas, trancar os nossos carros quando nós estamos dirigindo, enfim, é porque nós vivemos num constante estado de ameaça. Viver, para Thomas Hobbes, é estar em constante estado de ameaça. Por quê? Porque o outro pode querer tomar o que é meu. O meu território, a minha fêmea, os meus bens, enfim. Nós vivemos num constante estado de ameaça. Só que o homem é dotado de razão. Então ele tende a formar laços sociais que vão resultar naturalmente no Estado. Ok? A função, digamos assim, instrumental do Estado é garantir a paz e a segurança entre os seus indivíduos, a fim de que os seus súditos, ou seja, aqueles que estão sob custódia do Estado, possam ter uma vida melhor. Qual é, portanto, a função do Estado para Thomas Hobbes? Promover a paz, que não existe no nosso modo natural, no nosso modus operandi natural, e promover a segurança. Por isso, então, que Thomas Hobbes concebe um Estado poderoso, um Estado que vai conter o ser humano. Se nós parássemos para pensar, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas no fundo, o Estado serve para proteger o ser humano do próprio ser humano. Já pararam para pensar nisso? O Estado serve para nos proteger de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos o lobo de nós mesmos. Ou seja, a polícia existe para nos defender de quem? Dos alienígenas, dos animais, de nós mesmos. Olha que loucura, né? Por isso, a necessidade de um Estado para ser promotor da paz e da segurança. Ter uma vida melhor para Thomas Hobbes exigiria um ente legislador soberano, que ele vai dar o nome de Leviatã, usa aquela figura, aquele estereótipo, aquela alusão ao mito grego do Leviatã, que é um monstro que habita os mares, um monstro marinho. Em algumas traduções fala-se de um crocodilo gigante, em outras de uma baleia, enfim. Fato é que, independente do animal que ilustre, né, estamos falando de um ser cuja pele nada penetra. É um ser que possui uma couraça, uma espécie de uma armadura impenetrável. Assim deve ser o Estado, por isso que Thomas Hobbes concebe dessa maneira, né? Algo absoluto, algo poderoso, algo que realmente vai intimidar o homem e colocar rédeas nesse animal que visa somente a si mesmo, o seu benefício próprio. Para Thomas Hobbes, então, a natureza livre dissocia os homens e o Estado os contém. Ok? O Leviatã, propriamente dito, a obra do Thomas Hobbes, que eu indico que todos leiam, né? Obviamente que não é uma obrigação, mas quem tem curiosidade de se aprofundar nesse campo da política, algumas obras são basilares. Uma delas nós já trabalhamos, que foi O Príncipe, né? A obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. A outra, com certeza fundamental, para entender essa concepção contratualista, é a obra hobbesiana, o Leviatã. Alguns pontos, portanto, principais, né, da nossa obra, do Leviatã. Primeiro ponto, o Leviatã vai fazer uma crítica à tendência natural política do homem, né, que eu disse já no começo da aula. Ou seja,
Se por Aristóteles e para outras correntes filosóficas, o homem é um ser naturalmente político, um animal político, um animal que sem fazer força faz política, porque precisa da sociedade para viver e naturalmente vive em sociedade e trata a sociedade de uma forma muito tranquila. É um ser político por natureza. Thomas Hobbes vai dizer que nananina não. O ser humano, se tem uma coisa que o homem não é naturalmente, é político, no sentido de pensar na polis, pensar no todo, pensar na sociedade. Para Hobbes, o homem só pensa em si mesmo e nos seus. É um animal territorialista que, entre defender a família dele e a sua, ele vai defender a família dele, né? É aquela velha história, né? Entre prejudicar a minha família e prejudicar a sua, que a sua saia prejudicada. É assim que Thomas Hobbes pensa o comportamento humano, tá? Portanto, assim, resumindo, para Hobbes o homem não é um ser político, em absoluto. O homem não é um ser político. Para ele também as cidades não são elementos ou produtos naturais do ser humano, como pensava Aristóteles, né? Lembra do exemplo, né? Das abelhas, dos peixes e tal. Para Thomas Hobbes, as cidades não têm nada de produto natural do homem. É um produto artificial, ou seja, é fruto de um pacto que nós fazemos, ou que outros fizeram, aliás, quando nós nascemos. Esse pacto já existe e cabe a nós manter esse pacto. Que pacto é esse? O pacto de pensar no todo, de pensar na cidade, da harmonia da cidade. Ora, por que eu estou conseguindo gravar essa aula para vocês sem que alguém entre aqui pela minha janela para me assaltar? Quer dizer que não pode acontecer, né? Mas porque existe um trato feito entre os homens para que haja paz. Olha, eu estou gravando essa aula à noite. Então existe um pacto, por exemplo, aqui no condomínio onde eu moro, que depois das 6 horas não se deve fazer barulhos, né? Altos. Então isso possibilita que eu esteja aqui transmitindo conhecimento, conteúdo para vocês, né? Se não houvesse esse pacto, esse acordo que nós firmamos enquanto indivíduos que dividem a mesma sociedade, a paz seria impossibilitada. Isso aqui estaria uma bagunça, uma zona, eu não ia estar conseguindo falar, não é? Se não existisse esse pacto que nós firmamos como seres racionais, para que haja assim, para que a vida mesmo, né? Para que a qualidade de vida seja possível. Ok? Então as cidades não são elementos naturais, são sim frutos de um pacto. Daí então, pacto social, entenderam? Contratualismo é o mesmo que pacto social, vem de contrato, ou seja, para que a sociedade exista é necessário que haja um Estado que vai firmar um pacto, não é? Formular um pacto que depois os indivíduos que vão nascendo nessa sociedade vão ter que se comprometer em executar esse pacto, fazer esse contrato, não ficar apenas no papel. E aqueles que se desviarem do contrato são presos, são punidos, enfim. E para isso existem aí os elementos que vão vão executar essa pena, né? A polícia, enfim, o judiciário que vai julgar e por aí em diante. Trazendo assim, né? Fazendo uma ponte desses pactos sociais e o pacto social que hoje nós vivemos, né? O pacto social entre os indivíduos é chamado, portanto, de um contrato social, contratualismo, que é nada mais do que uma artificialidade, não tem nada de natural. É algo que nós racionalmente elaboramos, né? Porque percebemos que se não for assim, de outro modo não será. Ok? Portanto, o Leviatã é um Estado soberano que Thomas Hobbes concebe. O indivíduo nunca deve sobrepor-se ao Estado na concepção hobbesiana, tá? O Estado é sempre absoluto. Os indivíduos estão subordinados ao Estado. É claro que se esse Estado for um Estado muito tirano para com os seus indivíduos, quem dirige o Estado pode estar aí repensando algumas cláusulas, digamos assim, né? Para Thomas Hobbes, se não existir a obrigação da lei, o homem sempre vai tender à guerra. Acho que isso já ficou bem claro, né? Basta que nós pensemos, na visão de Thomas Hobbes, nós não vivemos mesmo assim, mesmo tendo leis, e mesmo nós já estando no século XXI, Thomas Hobbes escreve no século XVII, né? Mas nós aqui, homens e mulheres do século XXI, ainda assim, com todas as leis, punições, códigos éticos, ainda assim existem guerras no nosso mundo, né? Por mais que a tecnologia esteja aí, que a ciência esteja aí, que nós já pisemos na Lua, né?
Nada disso voga muito. As guerras continuam, as mortes, os assassinatos, enfim. Por quê? Porque para Thomas Hobbes, é o que Thomas Hobbes diz, sem a obrigação da lei, o homem naturalmente tende à guerra. Para Thomas Hobbes, o homem é um ser egoísta. Se não for a lei, ele não vai pensar no próximo, ele não vai fazer o que é certo. Se não houver uma punição, ele não faz aquilo que ele deveria fazer eticamente. É um movimento quase que pelo medo, né? Mais ou menos assim, né? O aluno que faz a atividade não porque ele sabe eticamente que ele deve fazê-la, porque ele está estudando e ele entende que o estudo é algo necessário, importante para a vida, mas ele faz por medo de uma nota vermelha, medo de reprovar, né? Ou seja, o que nos move, né? A reflexão filosófica que eu deixo para nossa aula e para vocês pensarem é essa, né? O que move o ser humano no fim das contas, né? É o seu senso ético ou é o medo da punição, né? Para Thomas Hobbes não tem dúvida nenhuma. Para ele, o que mantém a sociedade civil organizada e unida é o medo. Ponto. Então, quanto mais medo o Estado botar, mais a coisa vai andar. Quanto menos medo o Estado botar, menos a coisa vai andar. Tá certo? Eu indico que vocês procurem aí no Google, né? Eu vou ver se eu consigo deixar linkado no portal uma imagem que ilustra o Leviatã. Vou ver se eu consigo. Senão vocês procurem aí o Leviatã, ilustração Leviatã Thomas Hobbes. Vocês vão ver que é uma espécie de um rei, né? Um homem com uma espada na mão, uma espécie de um cajado na outra, uma coroa de rei e o corpo realmente assim composto de indivíduos, né? Em outras imagens é um corpo composto de uma espécie de uma couraça de crocodilo, uma coisa assim impenetrável, uma armadura, né? Os objetivos centrais do Estado, para encerrar nossa aula então, né? Se o Leviatã não ameaçar, a guerra voltará. Thomas Hobbes tem uma famosa frase que diz que a guerra é vizinha da paz. Então guardem bem essa frase, a guerra é vizinha da paz. As leis, para Thomas Hobbes, existem para restringir a liberdade natural, né? Ou seja, nós somos livres para fazer tudo o que nós quisermos, em absoluto, né? Então, para Thomas Hobbes, um insetinho aqui. Para Thomas Hobbes, nós somos livres para fazer tudo o que nós quisermos. E as leis existem para restringir essa liberdade, né? Que é natural ao ser humano. Para Thomas Hobbes, a liberdade absoluta, que é inerente a nós, ela torna impossível a vida. Porque ter direito a tudo é o mesmo que ter direito a nada. Entenderam? É preciso que haja leis que vão restringir essa liberdade. Porque se eu tenho direito a fazer tudo que eu acho que eu devo, eu não consigo viver e nem tornar possível a vida dos outros. Ou seja, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Portanto, a liberdade é preciso que haja um limite na liberdade e esse limite tem que ser estipulado pelo Estado através das leis. Repetindo a frase, né? Ter direito a tudo é o mesmo que ter direito a nada. Para Thomas Hobbes, o Estado tem algumas características, né? Sendo elas a razão absoluta, ele tem que ser a razão absoluta. Portanto, os homens que vão compor esse Estado têm que ser homens estritamente racionais. Ele tem que ser um ditador de regras e um unificador das vontades. Cada indivíduo que vive numa sociedade possui vontades diferentes. Cada um tem a sua vontade, cada um tem vontades que são diferentes. Exatamente porque somos livres. E cabe ao Estado unificar as vontades. Olha, apesar de vocês terem vontades diversas, a minha função aqui é tornar as vontades uma unidade, visando o bem comum. Ok? Então esses são alguns pontos, né, da obra contratualista do Thomas Hobbes, chamado Leviatã. Então vocês assim pesquisem, né, usem a internet como ferramenta de pesquisa, de estudo, para que vocês possam assim aprofundar mais na obra. Claro que nas nossas aulas é só uma pincelada, só uma introdução mesmo, né, para vocês terem assim uma ideia do que se trata essas teorias políticas, e vocês podem se aprofundar, e se tiverem dúvidas vão me trazendo, né, porque realmente o que a gente quer fazer é um papel muito mais de tutor do ensinamento do que um papel de ser assim uma espécie de detentor do conhecimento, né? Hoje vocês têm formas
N plurais de encontrar conteúdo, e o professor ele vai assim direcionando vocês nesse caminho, dizendo, olha, é por aqui, não é por aqui, por aí em diante, né? Um mediador do ensino e não um detentor do ensino. Então vocês podem ficar assim totalmente à vontade para buscar conteúdo sobre a obra do Leviatã e mandar assim para mim conforme vocês vão tendo dúvidas, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tenham todos aí uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, dependendo do horário que vocês vão estar vendo essa aula aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.